Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia. Esse é o nosso devocional diário, estamos aqui sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, trazendo a palavra de Deus até a sua casa, né? Hoje estamos num cenário um pouquinho diferente do habitual aqui, estamos mudando, né, o nosso cenário, o nosso ambiente, a dinâmica aqui de como fazemos a transmissão. Então, coloca aí nos comentários, né, depois aí, como que ficou, se ficou melhor, se o seu parecer, né? Olha, o áudio ficou melhor, principalmente o áudio, viu? A imagem ainda vai melhorar. Estou aqui com a câmera improvisada ainda, não é? Nós acredito que durante a semana estaremos colocando aí a câmera oficial, melhor qualidade, mas para não ficar sem, né, nós vamos transmitir hoje assim mesmo, desta maneira, aí com o fundo azul, né, um azulzinho claro. Amanhã ou depois, que provavelmente já teremos o nosso fundo padrão aqui novamente. Mas vai dando feedback aí, como é que tá, né? Como que está para você, como que está essas melhorias, como que estão aparecendo aí, se está melhor ou não, né? Nosso áudio é para estar melhor, é para melhorar aí nas transmissões, então vai dando aí o seu feedback. Muito bem, irmãos, nós estamos já há algum tempo, não é, fazendo a jornada pela Bíblia, e essa jornada ela traz grandes aprendizados aos nossos corações, não é? E já passamos por Gênesis, passamos por Êxodo, agora estamos em Números, não é? E chegamos ao capítulo 6 do livro de Números, capítulo 6, que traz duas pérolas espirituais, né? É o voto do nazireado, que expressava ali uma dedicação, né? Uma dedicação especial a Deus, e também a bênção sacerdotal, que revelava o cuidado e a presença do Senhor sobre o seu povo. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esses dois pontos, né? Vamos aprender que a vida com Deus, ela é tanto separação, e aqui a separação do pecado, né? Daquilo que contamina, quanto também experiência da sua bênção e do seu favor. Eu quero ler a primeira parte, né, que trata do nazireado, mas recomendo que você leia o texto todo aí. Nós fazemos a leitura de uma parte apenas por questão do tempo, né? Números capítulo 6, a partir do primeiro verso, nós lemos assim: O Senhor disse ainda a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu próprio pai ou mãe ou irmã ou irmão morra. Ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação.
No 8º dia trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período da sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é o ritual do nazireu, quando terminar o período da sua separação. Ele será trazido à entrada da tenda do encontro e ali apresentará uma oferta ao Senhor. Um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto. Uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado. Um carneiro sem defeito como oferta de comunhão. Juntamente com sua oferta de cereal, com oferta derramada e com um cesto de pães sem fermento, com bolos feitos da melhor farinha amassada com azeite e pães finos, untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Amados, o texto ainda vai prosseguir, não é, com o ritual do nazireu. E esse voto era um voto voluntário, né, que poderia ser feito tanto por homens quanto por mulheres, né? Eu sei que muitos, ainda que estão presos, né, a usos e costumes, né, tentam aplicar a toda a mulher o voto nazireado, né, e dizer que ela tem o voto nazireu. Mas deixa eu falar para você, o voto nazireu, como o próprio nome já diz, é um voto, né? Era algo que a pessoa faria por livre e espontânea vontade, não algo que era imposto a ela, né? Era um voto que ela fazia para com Deus, tinha um tempo determinado e ao concluir-se aquele tempo, ela rasparia a cabeça. Queimaria aquele cabelo e recomeçaria, né, sem o voto do nazireu. Então, isso deve ficar muito claro. Poderia ser feito tanto por mulheres quanto por homens, era algo voluntário, né? E havia 3 marcas importantes desse voto, né? Ela tinha que se abster do vinho e de qualquer derivado de uva. Então, se nós vamos obrigar, não é, a dizer que toda mulher é obrigada a cumprir o voto nazireu, ela não pode comer uva, não é? E nada que venha da uva, não é? Porque era um símbolo da renúncia aos prazeres, às distrações que poderiam tirar o foco de Deus. Ela não poderia cortar o cabelo durante esse período, né? Porque era um sinal visível da sua consagração ao Senhor. E também deveria evitar aí o contato com os mortos, né? Separação de qualquer impureza ritual, né? Esse voto poderia ser por um tempo determinado. E ao final desse voto havia um ritual de encerramento, né? Como a gente vai ver aí dos versículos 13 até o 21. Nós vamos ver a partir do versículo 22, nesse capítulo, a bênção sacerdotal. Deus ordena que Arão e seus filhos abençoem o povo com palavras específicas, né? E eu quero fazer questão de citar algumas delas, né, que é a bênção sacerdotal na antiga aliança. O Senhor te abençoe e te guarde, né? Trazendo a proteção e o cuidado do Senhor. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Isso traz
o favor e a graça de Deus sobre o ser humano, né, sobre nós. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isso é plenitude, isso é comunhão com Deus. Essa bênção, amados irmãos, não era só uma formalidade, mas era um ato espiritual em que o nome de Deus era colocado sobre o povo, né? Versículo 27. E é claro que tudo isso tem um símbolo tremendo, né? E tudo isso está ali remetendo diretamente para o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Nazireu perfeito, é totalmente consagrado ao Pai. Ele é o sumo sacerdote que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos, conforme descrito ali na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, o versículo 3, né? Onde diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso quer dizer que em Cristo nós experimentamos o rosto de Deus resplandecendo sobre nós. Que coisa gloriosa, que coisa tremenda e maravilhosa, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele resplandece o seu rosto sobre nós e nos dá a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode dar, a paz que homem nenhum nesse mundo pode nos dar. Jesus fala disso em João 14, 27, ele diz assim: Dou-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Amados, aprendemos grandes coisas hoje. Aprendemos que a consagração a Deus exige separação. Separação daquilo que nos contamina. Separação de tudo que nos afasta de Deus. E também exige dedicação àquilo que santifica-nos, aquilo que nos aproxima do Senhor. A bênção de Deus não é apenas proteção, mas ela é comunhão e favor. Que grande lição é essa? Aprendemos também que Cristo é o cumprimento perfeito, tanto do voto quanto da bênção. Agora, mediante o que temos aprendido, precisamos revisar a nossa vida de consagração. O que você tem aí em sua vida que precisa ser deixado para trás? O que é que você precisa abandonar para que você possa se dedicar mais ao Senhor? Pense nisso. Valorize a bênção de Deus, não é superstição, não é usá-lo como um amuleto, não. A bênção de Deus é vida. A bênção de Deus é cuidado real sobre você.
por fim, amados, Ele quer que você seja um canal de bênção. Ele quer que você transmita esta unção e bênção que tem recebido para outras pessoas. Comece a orar sobre outras pessoas, declarando a bondade de Deus na vida delas. Comece a declarar isso para as pessoas. Seja você um canal de bênção por onde quer que você pise, por onde quer que você ande. Pense nisso. Pense em tudo que Deus tem feito por você e como você pode se tornar um canal de bênçãos para Ele. Pense nisso. Reflita nisso. Querido Deus, aqui estamos nós mais uma vez na Tua presença. Mais uma vez, Senhor, esperando em Ti, mas vivendo para Ti, aguardando a bem-aventurada promessa e o aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto isso, queremos viver para a glória do Senhor. Ó Senhor, queremos viver as nossas vidas de modo a sermos separados de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E queremos buscar a Tua presença acima de tudo. Queremos sim ser instrumentos, canais de bênçãos na vida de outras pessoas, Pai. Ajuda-nos e fortalece a nossa fé a cada dia, pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, que Deus abençoe seu dia. Ontem e hoje os programas estão sendo gravados, né? Você deve ter percebido aí. Estamos fazendo essa transição de ambiente, né? Trazendo aí o estúdio para um outro ambiente. Vamos preparar aqui, deixar bem mais aconchegante, né? Tanto para fazer o programa, quanto em termos de qualidade aí para você na recepção, né, da programação. Então, por isso a gente não está conseguindo fazer ao vivo, que estamos correndo aqui para resolver tudo, deixar tudo em ordem, né? Então deixa aí seu comentário, né, como está ficando, deixa aí sua participação, coloca seu nome, a cidade de onde você está participando conosco dessa programação, e amanhã tem mais. Amanhã, 8 horas da manhã, aqui no canal da Igreja Unidos em Cristo Curitiba, nós temos o nosso devocional diário. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.